Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus, para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus e pedindo a bênção para mais este trabalho. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos, de estarmos com saúde e também a graça de estarmos reunidos com os nossos amados irmãos através deste meio virtual que o Senhor tem nos concedido e podermos juntos nos alegrarmos ao redor da Tua bendita palavra. Pai bendito, eu peço perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, entregamos nossas vidas em Tuas benditas mãos, pedimos a saúde em favor dos doentes, a libertação para cada um
e que a inspiração divina desça sobre todos nós, tanto quem vai pregar como quem vai ouvir, que a inspiração divina esteja sobre todos para sermos abençoados gloriosamente, ó Deus. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, a escritura que nós vamos ler está registrada no Evangelho de São João, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 19. Então, enquanto os irmãos procuram, aqueles que sempre acompanham em suas Bíblias, não é? Então nós vamos trazer as nossas notificações costumeiras, diárias, não é? Lembrando então que este programa ele é publicado diariamente aqui pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é republicado, ou seja, copiado, não é? Para os nossos grupos de WhatsApp, praticamente simultaneamente. Assim que é publicado, já é também copiado para os grupos de WhatsApp, para facilitar para muitos que desejam acompanhar e fica mais prático no WhatsApp. E nós lembramos também que se os irmãos desejarem fazer parte de um grupo desses, é só entrar em contato conosco ali, pelo próprio WhatsApp mesmo, não é? E o número está ali na descrição do vídeo. Com um detalhe, não esqueça de colocar o seu nome para que nós possamos adicionar como contato, não é? E também lembrando ainda em tempo que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali todos os domingos no horário das 18 horas e 30 minutos. E também na cidade de Campinas, nós temos cultos ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos são realizados ali todos os sábados no horário das 18 horas e 30 minutos. E só para reforçar um pouquinho o endereço, esse endereço citado aqui, por último, do Parque Shalom, é um residencial que faz parte do bairro Boa Vista, de Campinas, e o endereço, a rua ali fica bem em frente os antigos barracões da Sadia, e também próximo ali do complexo penitenciário Ataliba Nogueira. Todos vocês que nos ouvem são bem-vindos, são convidados para estarem conosco, para virem e adorarem juntamente conosco, não é? Não importa qual seja a sua fé, o seu credo religioso, ou se você não professa nenhuma fé, mas se desejares, serás bem-vindo em nosso meio. Muito bom, então. Dito tudo isto, agora nós vamos à leitura da bendita palavra de Deus para a nossa edificação, não é? São João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam provadas, ou digo, reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles.
e batizava. Vamos parar aqui, então, no parágrafo 22, não é? E agora nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual. Uma belíssima canção, um hino muito bonito, muito inspirado mesmo, não é? E o título do hino é Régias Mansões. Este hino, esta gravação que nós vamos rodar, ela é interpretada na voz do cantor Noel Rosa. Ou melhor, perdão, aqui eu citei o nome do cantor errado, não é? O cantor chama-se Eliel Rosa. Aí, agora tá certo, né? É Rosa, mas é Eliel, não é? Então, vamos ouvir então na voz de Eliel Rosa esse belíssimo hino Régias Mansões. Depois do hino nós voltaremos e já daremos continuidade à nossa leitura, o nosso estudo da mensagem Poder de Transformação. Ouçamos então e meditemos. Mansões eu almejo ir morar, ali reina o Salvador, e vozes maviosas já ouço a cantar, de júbilos de louvor. Celestial,
Amém, amém, graças a Deus, que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, não é? E que nós também possamos continuar sendo abençoados ou abençoados todos os dias em todas as programações, não é? E agora nós vamos então aqui para a nossa mensagem, Poder de Transformação, e nós lemos até o parágrafo 96. E agora nós vamos dar continuidade a partir do 97. Inclusive, bom seria se nós recapitulássemos o 96 também, não é? Eu acho que não tem nenhum problema, a gente vai gastar um segundinho a mais, mas é bom recapitular então aqui o parágrafo anterior, que foi o último que nós lemos em nosso último programa, que é o parágrafo 96, então, não é? Vamos aqui. E você notou que foram pouquíssimas as palavras que Deus falou? Verdadeiramente, desde aquela época, ele encomendou isto depois da queda aos seus profetas. Então, primeiro, Deus não tinha profeta nenhum, porque ele se relacionava diretamente com os seus filhos aqui, não é? Eva e Adão, e também os filhos, não é? Depois da queda, depois do pecado, então o Senhor Deus se relacionou, começou a se relacionar com o seu povo através de profetas. E tem uma escritura na Bíblia que diz que quando Moisés tirou o povo do Egito, então ele subiu ao monte e o Senhor começou a falar com Moisés. E quando ele começou a falar com Moisés, houve terremotos, né? Tremores de terra e tudo, e relâmpagos e coisas assustadoras. E o povo ficou muito amedrontado. E quando Moisés desceu do monte, o povo disse para ele: Moisés, não fale mais Deus conosco. Pelo que me consta, até onde a gente lê na Bíblia, né? O povo de Israel, o povão de Israel, não conhecia ainda a voz de Deus. Eles nunca tinham ouvido a voz de Deus, não é? Eu estou falando a humanidade israelita daquele dia, não é? Então eles não tinham conhecimento sobre essa voz, que era uma voz tremenda. E aí, quando Moisés desceu do monte, eles estavam, se é que se pode usar essa expressão, eles estavam morrendo de medo. E eles pediram: Moisés, não fale mais Deus conosco, mas fale ele a ti e tu falas a nós. Então Moisés foi e disse isso ao Senhor, e o Senhor achou que essa proposta era uma proposta razoável, era uma proposta boa. Então, a partir daí, Deus se comunicou com o povo através dos seus profetas, né? Então, é isso que ele está nos mostrando aqui, não é? Então, voltando só um pouquinho aqui, isto depois da queda aos seus profetas. E eles produzem a palavra, os profetas, não é? Agora veja, Deus descansou, ele não tinha mais nada que fazer, eles apenas vão ao seu quartel-general e batem à porta, dizem: Pai, que é isto? E ele envia a palavra por meio deles. Então, Deus tem um intermediário entre ele e o povo, sempre foram, depois da queda, não é? Sempre foram os profetas. E ainda é até hoje, viu? Muita gente pensa que no Novo Testamento não tem profetas, mas tem sim, né? Também não vou entrar em detalhes pelo tempo que nós temos aqui, que é resumido.
Mas então eles vão a Deus e perguntam: Senhor, e isto? O que é isto? E o que significa aquilo? O que nós faremos? Aí o Senhor dá então as instruções aos seus profetas. E os profetas vêm e orientam o povo, não é? Então, veja, ele tem um sistema e a maneira de fazer estas coisas. Que isso esteja exatamente, e é assim que foi. Tudo destas sementes produzindo conforme sua espécie. Agora, quando tudo parecia tão bonito e tudo acontecendo exatamente do que Deus tinha dito, ora, eis aquele enganador sujo e repugnante. Bom, isto aqui que ele está falando agora, essas últimas frases aqui que ele disse agora, que eu acabei de ler, ele voltou a continuar o assunto do Éden, porque lá no Éden ainda não tinha profeta, vocês devem se lembrar disso, né? Então Deus, o irmão Brana aqui voltou a comentar novamente a situação lá do Éden, que estava tudo bem, Deus criou todas as coisas, criou os vegetais, criou os animais, os répteis, animais marinhos e tudo, e também o homem, seus filhos, homem e mulher, não é? Deus criou. Só que daí então, depois disso, quando estava tudo certinho, aparece o enganador, que era Lúcifer, que havia se rebelado lá em cima no céu e foi expulso para a terra. Então ele aparece agora para estragar, se é que se pode dizer assim, né? Acho que esse português não está muito correto, né? Para estragar aquilo que Deus tinha feito com perfeição. Agora, é acerca disso que estou tentando advertir todos vocês aqui. Quando você vir a semente de Deus começando a se desenvolver, a crescer, esteja atento a esse sujeito entrando simplesmente tão astuto como possa ser. Então, quando a coisa começar a progredir, não é? Às vezes uma igreja, não é? E assim por diante, aí você fique atento, o profeta está dizendo, porque esse tentador, como é que ele falou aqui mesmo, né? Esse sujeito entrando simplesmente tão astuto como possa ser, cita as Escrituras para ninguém botar defeito. Olha isto, esse astuto tentador conhece as Escrituras perfeitamente. Veja bem, cita as Escrituras para ninguém botar defeito. Veja, observe-o, porque ele é um enganador. Vou chamar isto, ao invés de um conformador, sendo conformado, ele é um deformador, deformando as coisas que foram conformadas. Ele é um deformador. E ele, um deformador, ou um pervertedor, ou um corruptor da semente original, do programa original. Agora vejam, aqui como em nosso grupo, aqui esta manhã. Então vamos pensar numa igreja. O irmão Brana está dizendo, olha bem, vamos observar aqui em nosso grupo nesta manhã. Vocês têm um programa, vocês têm uma visão. Agora fiquem atentos a esse corruptor. Ele será tão
dissimulado e astuto quanto possa ser. Vejam, contudo, retenham sua visão. Quer dizer, prestem atenção, fiquem atentos, retenham sua visão. Que coisa! Veja, continue apegando-se a isso. Agora, também verificamos que quando ele entrou, ele deformou essa semente e ele corrompeu essa semente ao entrar no campo de cultivo, o qual era Eva. Neste caso aqui, ele está falando de uma coisa física mesmo, né? Que esse campo de cultivo era Eva. E corrompendo essa semente com uma semente corruptível, antes que isso pudesse chegar ali para corromper esse bonito jardim do Éden, onde o céu, a única coisa que isso é apenas a restauração, pois sabemos agora que nós estamos no caminho de regresso a esse princípio original da criação de Deus, de volta ao jardim do Éden, esposo e esposa, sem nenhum pecado ou qualquer coisa para viver eternamente. Porém, agora ele quer transformar nosso entendimento pela renovação, ou ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, é uma recomendação do nosso profeta para nós ficarmos atentos, porque às vezes a coisa está tudo bem, está tudo em paz, está prosseguindo, assim, pela graça de Deus, tudo certinho, a mensagem sendo pregada, os hinos bonitos sendo cantados, as orações, o povo sendo curado, sendo abençoado, como nós tivemos aqui em nossa igreja em Santa Bárbara, um irmão que estava sentenciado a ficar na cadeira de rodas para sempre, e através da palavra falada, nosso irmão anda ereto, em pé até hoje, e já faz vários anos isto, não é? Então, e outros tantos que já receberam, nós já recebemos as bênçãos da cura, da restauração e tudo. Quando está tudo bem assim, vocês não pensem que Satanás vai deixar assim. Ele não vai. O profeta está acabando de dizer aqui, fiquem atentos ao astuto tentador, ao astuto deformador que virá. Agora, Satanás entra e introduz uma deformação na palavra, fazendo-a dizer algo que não diz. Agora, isso é o que ele fez no princípio. Agora note, isso vai soar muito estranho esta manhã para as pessoas. Se não espero e baseio bastante pensamento aqui, antes que chegue ao meu pensamento corriqueiro que queria transmitir-lhes. É isso que o deformador entrou, e como Deus levou 6.000 anos com a palavra original para produzir cada palavra conforme sua espécie, e tudo o que ele fez seria a própria palavra de Deus
produzindo conforme sua espécie. Agora, o deformador levou 6.000 anos para deformar essa palavra de Deus. Bom, então, se a própria história, não é, mundial diz que o mundo tem 6.000 anos, não é? Agora, e Deus levou 6.000 anos construindo esse Éden santo, perfeito, original, sem doenças, sem mentiras, sem hipocrisias, sem hospitais, sem cemitérios, não é? Era perfeito, era original, e Deus levou 6.000 anos construindo isso. E quando o deformador chegou, ele deformou a palavra. Primeiro, que ele fez com que Eva acreditasse no que ele estava dizendo, ele deformou a palavra falada, e depois que ela aceitou aquela deformação, aquela interpretação, então o Éden de Deus foi deformado também. E agora esse astuto enganador, que é Satanás, já tem gastado 6.000 anos para deixar o mundo, o Éden de Deus, na situação em que está agora. Não é? Não precisa comentar, porque está na frente dos nossos narizes. Não é? O que é que tem feito a humanidade agora, como o mundo está, como a igreja está. Às vezes pode-se dizer o seguinte: não se faz mais crentes como antigamente, não se faz mais pregadores como antigamente, fiéis, honestos, não temos mais quase crentes verdadeiros, não é? Olha que deformação que esse astuto, maligno tentador fez, foi deformar as coisas. Hoje não existe temor de Deus. Os chamados crentes cristãos não temem mais a Deus, não respeitam mais seus pastores, não é? Não respeitam uns aos outros e não sabem o que é ser um cristão de verdade. E isso não vai tão longe, não. Há 60, 70 anos atrás era tudo diferente. Existia temor no coração dos crentes. Sinceridade, veracidade, respeito uns pelos outros, respeito pelos ministérios de Deus, e hoje tudo isso acabou. Quem fez isso? O deformador, o astuto tentador, não é? Mais um pouquinho que a hora já está quase acabando aqui, não é? Deformar essa palavra de Deus, e o que ele fez? Ele se transferiu a um novo tipo de Éden, o Éden de Satanás. É aí que estamos vivendo hoje. Então agora nós não estamos mais vivendo literalmente no Éden de Deus. Depois que houve a deformação, agora nós estamos vivendo no Éden de Satanás. Mas tem uma coisa: cada cristão verdadeiro, cristão fiel, está regressando, está em caminho de regresso para o Éden de Deus novamente. Aleluia! Bendito seja Deus! Como ele fez isso? Como isso pôde acontecer? Agora, a parte impressionante é como ele o fez, e é aí onde devemos, para o que estou aqui, colocar isto diante de vocês, de modo que possam estudá-lo agora, e com os irmãos aqui, e assim por diante, nas semanas por vir, nas semanas seguintes, não é? Para que possam ver como Satanás fez isto e observem quão sagaz ele é e quão matreiro ele é.
quão matreiro Satanás é, quão astuto. O profeta Irmão Brana chegou a dizer assim, que Satanás é tão esperto. Eu não vou dizer que ele é sábio, porque a sabedoria é de Deus, não é? Satanás não é sábio, mas ele é astuto. Ele é matreiro, não é? E ele, o profeta diz, e para excedê-lo em astúcia, em sabedoria e em esperteza, somente o Espírito Santo. Nenhum homem, nenhuma mulher é capaz de se livrar, a não ser que a pessoa tenha o Espírito Santo, senão ela será enganada por ele. E agora, ponto final, nós vamos encerrar este programa. Vamos orar, não é? Bendito Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu para estarmos reunidos juntos ao redor desta bendita palavra, desta mensagem que o Senhor tem nos enviado através do teu mensageiro para guiar a tua noiva pelo caminho certo, pelo caminho que ela deve andar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos todas as bênçãos do Senhor. Peço a cura divina, a libertação para cada um, a vitória para cada um em suas vidas, que os lares sejam libertos, os demônios sejam expulsos no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Então, irmãos, que Deus possa continuar abençoando a todos nós. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.